Muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que você vai estar vendo esta última aula em que nós estamos estudando aqui as duas cartas de Pedro. Estamos hoje na segunda carta, no último capítulo, no capítulo 3. Nós vamos estar então conversando. Então, aos amigos da igreja, aos amigos do trabalho, outras pessoas que por acaso verem esse vídeo, né? Nós estamos então terminando aqui a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, tá? Os versículos que nós vamos estar meditando hoje, explicando, expondo, vamos dizer assim, né? Vai ser os versículos 1 e 2 da segunda carta de Pedro, ok? Que diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Bom, então esses dois versículos que nós vamos estar utilizando para estar explicando tudo que está aqui no final dessa carta, ok? Eu queria lembrar aos irmãos, antes de iniciar, você vai estar procurando aí essa passagem, que nós vamos retornar a ela, enquanto você procura, que então Paulo, né, Pedro, melhor dizendo, Pedro, estamos tão acostumados com Paulo, Paulo, recordando que Pedro, então, essas duas cartas são cartas de esperança, né? E o estudo também me trouxe, para preparar esse estudo, me trouxe também muito consolo, né? Diante das coisas que eu enfrento, que os irmãos da igreja enfrentam, ou que outros possam estar enfrentando. Bom, então assim, eu venho do mundo aí do campo da educação, né? Então a gente conhece muitos autores, e não vou citá-los aqui, não é o caso, não é o momento, né? Mas a gente pode lembrar algumas coisas, né? Que alguns pensadores entendem que o ser humano é aquele que se auto-interpreta, ele auto-interpreta, né? Alguns falam animal que auto-interpreta, que se interpreta. Então, significa que a vida é como se fosse uma parábola e nós precisamos decifrar, né? O que a vida apresenta para nós, o que nós vamos vivenciando, ok? E nós vimos então que, em resumo, Pedro, diante do que mundo é esse, diante de sofrimento que os irmãos ali da Ásia Menor, ali entre o ano 50 e 54, aproximadamente esse ambiente, depois de Cristo, estão em sofrimento, estão com muita dificuldade de entender como é que eles vão dar sentido para a vida ali, e para dizer o seguinte, né, que aqueles cristãos somos nós também hoje, e que nós vivemos como eles, vivemos a vida comum, né, de todos os homens, né? Vivemos junto aos nossos vizinhos, junto aos nossos parentes, vivemos os dramas da cidade, do estado, do país e do mundo, mas aqui a partir da nossa localidade, a partir do nosso contexto, na verdade. E sofremos também as consequências econômicas, as consequências sociais, as consequências no mundo do trabalho, as implicações religiosas desse ambiente externo que nos cerca. Veja, não só as empresas começaram a trabalhar remotamente, as escolas, mas também as igrejas, né? O ambiente religioso começou a trabalhar remotamente. Então, somos todos afetados, né, pelo ambiente que nós vivemos, tá? Então, assim, em meio a essa situação da vida cotidiana, né, como podemos interpretar, né, o que estamos vivenciando? Essa é a pergunta que os irmãos se dirigem a Pedro e, de alguma maneira, é o que Pedro entende que os irmãos estão perguntando, ok? Como dar sentido ao que nós estamos vivendo, né? Então, eu quero recordar rapidamente, assim, três coisas que Pedro fala. Então, a primeira delas, né? Lembrem-se ali, falando para os cristãos, do que os profetas falaram, os profetas verdadeiros,
O que eles falaram? A respeito do Salvador que viria, né? Da promessa de salvação que chegaria até nós. A segunda coisa é que Pedro diz assim, lembre-se também de uma segunda coisa, que nós convivemos com Jesus. Veja, Jesus é o cumprimento da promessa, daquilo que os profetas falaram, ele é o cumprimento da promessa. E nós vimos, João, inclusive, eu estou falando de Pedro, mas estou dizendo agora, lembrando uma parte, nós vimos a sua glória, a glória unigênita do Pai. Ok? Pedro viu também, Pedro pescador, chamado para ser pescador de homens, também viu a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? E a terceira coisa que ele quer que nos lembremos é que se os profetas falaram, se Cristo disse, eu sou o cumprimento da promessa, e agora a terceira coisa é os apóstolos. Pedro é o apóstolo, aquele que viveu com Jesus, foi chamado, conviveu 3 anos, ouviu pertinho as coisas que Jesus falou. E então Pedro está dizendo assim, aquele que as escrituras falavam, que os profetas falaram, nós vimos. E hoje eu estou falando deles, recordando para vocês o que eu vi, o que eu ouvi. Tá? E a mensagem completa agora é a mensagem da volta de Cristo, né? Mas antes, eu queria então voltar ao texto que nós vamos estar tratando hoje, né? E repetir isso, porque eu quero começar a trabalhar agora o que ele vai dizer. Então, amados, então agora na 2 Pedro 3, 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então veja, na primeira carta, os irmãos vão lembrar que nós conversamos, Pedro incentivou os irmãos que estão sofrendo, lembrando a eles que eles foram chamados para uma viva esperança e que a tragédia que eles viviam naquele momento, como nós agora, alguns... primeiro, a situação completamente inusitada, irmãos, que nós estamos vivendo, né? A vida, né? Primeiro, nós nos recolhemos nas nossas casas, né? Agora está começando a abertura, tudo, mas nos recolhemos nas nossas casas. Nós temos um número muito grande de empresas que faliram ou estão em vias de falir. Junto com isso vem os empregos. Então nós vemos uma precarização do trabalho intensa por conta do ambiente que nós vivemos, porque nós vivemos um ambiente da cidade, um ambiente urbano. Então, o ambiente de trabalho em empresas e o desemprego e os problemas que aí encontram, o impacto é muito maior do que, por exemplo, no tempo da peste negra, quando o ambiente era rural. Hoje não, a maior parte das pessoas vivem nos grandes centros. Nós temos as empresas falindo, né? Nós temos as pessoas desempregadas, nós temos, se não me engano, aí 77, 78 mil pessoas que perderam a vida. Aí dá o estádio do Corinthians e meio, né, lotado, e um pouco mais, provavelmente, de pessoas que já morreram no Brasil. Ok? Provavelmente mais, né? Quase duas vezes aí, o estádio. Ok? E Pedro nos recorda que a situação financeira e tal, e mesmo até de saúde, porque eu lembrei aos irmãos quando eu disse que Marta e Maria mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava prestes a morrer. Jesus chega 4 dias depois, as irmãs reclamam, entre aspas, né? Estão doídas, se o Senhor não tivesse vindo, se eu tivesse vindo mais cedo, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, eu sou a ressurreição. Né? Falou para elas, né? Dizendo que mais importante do que a cura é a ressurreição, porque independente de termos maior, vamos dizer, progresso na vida material, ou qualquer campo na vida, êxito nos estudos, seja lá onde for, qualquer área que você possa imaginar, o fato é que nós vamos nos encontrar com a morte. E a pergunta é, o que eu vou fazer a partir desse momento aí? Esse é o ponto. Por isso que Jesus vai completar a mensagem dele hoje. Então assim, ele fala, né?
Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para os irmãos lá. Quem diria que a gente estaria com o mundo de ponta cabeça como estamos vivendo hoje, né? Como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, no dia da revelação da sua glória, vos regozijeis com Ele, né? A revelação da glória completa de Jesus, né? Eu lembro que Moisés quis ver a glória. Você não pode ver minha glória. Você não vai sobreviver. Você não vai sobreviver. Mas o Senhor está preparando um corpo espiritual para que possamos ver isso de maneira extraordinária. Ok? Então, na segunda carta, que nós terminamos o segundo capítulo da aula passada, então se ele fala de vive esperança, lá na primeira, na segunda, vive esperança, mas baseada na verdade. E de que verdade? Ele está dizendo assim, o que Jesus veio fazer não é uma historinha, não é um conto de fada, é uma pessoa que veio e deu a vida, né? Deu a vida por nós. Então, ele fala, então baseado na verdade, né? Por que ele está falando? Por que ele diz isso? Recordando, então ele diz isso por quê? Porque havia, no tempo ali de Pedro, que ele está escrevendo, ali um grupo de intelectuais, um grupo da elite, né, que conhecia a cultura grega e tal, que estava se convertendo, né? Ou então até muitos pagãos que estavam se convertendo e fazendo uma espécie de sincretismo com as verdades bíblicas. E aí os apóstolos começam a cuidar, né, para que a verdade que Cristo veio trazer não se perca. Alguns passaram a aceitar apenas que Jesus era divino e não era humano, outros que Jesus era apenas humano e não divino. Então aí você tem heresias, né? Você tem um outro grupo, apenas para recordar, apenas um outro grupo que ele chama de gananciosos, né? Pessoas gananciosas que compreendendo a dimensão humana, a dimensão religiosa humana, esse apelo à transcendência, extorquiam, ganhavam dinheiro em cima das pessoas. E nós falamos a respeito desse assunto, né, na aula passada, né? Os falsos profetas que vêm para desviar, para deturpar a mensagem cristã, a adequar a mensagem cristã à sua vida, buscando muito mais o caminho largo e não o caminho estreito, ok? Então, hoje, a carta de Pedro, essa parte final que Pedro está falando, ele quer completar a mensagem. E a mensagem completa é que Cristo vai voltar. Então, assim, ele fala assim, olha lá no versículo 2 Pedro 3, 2, ele fala, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante o vosso... Ele fala, e do mandamento, então recorde os profetas, mas também do mandamento e das palavras agora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio nos salvar. Uma mensagem que hoje, a mensagem de salvação, parece que está bem perdendo a sua força, vamos dizer assim, né? Então, ele hoje, então, e tem também um grupo, assim como tem os falsos profetas, tem um grupo aqui que ele chama de escarnecedores, ele vai chamar de escarnecedores, que desdenham, né, da promessa de Cristo. Né? Tem pessoas que nem querem saber disso. Né? Tem pessoas que nem querem saber disso. No sentido assim, eu prefiro ficar apenas com esse Jesus que é modelo moral, fenomenal, fez milagres, legal. Mas essa história de ressurreição... Então, vamos falar disso aqui, né? Promessa de Cristo. Lá na primeira carta, ele já tinha apontado, na primeira carta, no versículo 6, ele tinha apontado que ele ia tratar desse assunto para completar a mensagem cristã, né? Que é a viva esperança. Então ele fala assim, a viva esperança que vocês alcançaram, né, é uma herança incomparável com qualquer meta ou objetivo que os seres humanos já um dia sonharam ou almejaram, né?
é que uma pessoa possa ter concebido, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco de tempo contristados. Ele fala, então esse tempo é esse tempo que até a volta dele. Então é disso que ele está tratando agora no final. Ele falou um pouco do sofrimento, de como enfrentar o sofrimento e tudo mais, mas agora ele está falando da volta dele, né? Então é isso que nós vamos estar conversando neste momento, ok? É isso que eu quero estar apontando para os irmãos. Quero estar apontando e dizendo o seguinte, o que Pedro está dizendo aqui que no 2, né? Que vos lembreis do mandamento do Senhor e Salvador, para dizer isso, né? Se ele falou dos profetas, então para dizer o seguinte, olha, aquele Senhor prometido, né? Jesus, ele não é mais a promessa do passado. Não é mais, porque eu vi. Como João disse, eu também vi. Eu andei com ele. E a segunda coisa é que Jesus é nosso Senhor e Salvador agora no presente. E que ele é também no futuro. Então essas três coisas que ele quer reafirmar, Pedro aqui quando chama Jesus de Senhor e Salvador. Agora, diante dessa mensagem que completa, o que acontece, né? O que acontece aqui na carta? Ele vai dizer no versículo 3. Versículo 3. Sabendo primeiro, diante do que os profetas falaram, daquilo que Cristo falou, saibam o seguinte, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bom, Pedro está dando agora uma exortação final. Ele está dizendo exatamente isso, que além dos falsos profetas virão escarnecedores. E o que é o escarnecedor? O escarnecedor é aquele que debocha, né? Aquele que ridiculariza, aquele que desconsidera, aquele que menospreza, aquele que zomba, né? Zomba daquilo que Cristo falou, né? Tinha um lá na cruz, aliás, na cruz, quando Jesus estava na cruz, alguém dizia assim, tu és o Cristo, que você não desce daí, zombando de Cristo, né? Do poder que ele tinha, de que ele era o Filho de Deus, né? Então o escarnecedor é essa pessoa, né? E o que ele está dizendo? Ele vira um escarnecedor e diz assim, mundo, Jesus vai voltar? Então, o mundo é o que é, né? Não vejo nenhuma mudança, né? Então, assim, o que Pedro vai combater, ele vai agora no 4, dizendo, no 5, ele vai combater da mesma forma que Jesus combateu o diabo lá, quando ele inicia a sua vida pública, sua missão pública. O diabo, ele vai até o deserto, o diabo então o tenta, e Jesus é obrigado a recordar as palavras, né? Nem só de pão vive o homem, né? Só a ele servirás, porque o Senhor é o único, não adorarás outra pessoa. Veja, Jesus vai combatendo aquilo que o diabo quer colocar desconfiança em nós a respeito do que o Senhor fala. Exatamente como aconteceu com Jó também, no sofrimento dele. Né? O diabo conversa com Deus e fala, será que Jó é fiel? Se eu tocar e deixar ele sofrer um pouquinho, veja lá se ele não vai blasfemar e falar mal contra o Senhor. Veja, essa tentação que sempre diante do sofrimento a gente desconfia do amor de Deus, mesmo sabendo que ele foi o primeiro a dar exemplo de sofrer na cruz por nós. Mas eu queria lembrar, então, falando disso, que o estar vigilante a respeito da volta de Cristo, o próprio Cristo falou, está lá em Mateus 24, ele fala que um patrão deixou um servo tomando conta da casa, e aí o servo, enfim, como o Senhor estava demorando, o servo então falou assim, sabendo uma coisa, eu vou curtir a minha vida. E aí diz que ele esbofeteava os outros servos, né? Se tornou o patrão maldoso ali,
né? E caiu na bebedice, enfim. E o Senhor diz para ele lá em Mateus que mal sabe ele que como num piscar de olhos o Senhor virá. Na sequência, no capítulo 25, Mateus fala das virgens prudentes, né? Ele fala que há umas bodas, um casamento, e o pessoal, as mulheres são chamadas, né? E cada um leva a sua lamparina. São 10, 5 trazem óleo suficiente, 5 são chamadas de loucas, porque loucas, veja, descuidadas. Porque a morte vai chegar, nós vamos chegar nesse ponto. E às vezes a gente não quer pensar nessas coisas, né? Com certeza, não é verdade? Então, mas chama ela de louca. E diz que num dado momento, tanto as que tinham azeite para alimentar a lamparina, como as que não tinham, todas dormiram. Você vai ler lá, todas dormiram, é incrível. Mas que de repente houve-se um grito no meio da noite: o Senhor está chegando. Então, para dizer que todas dormiram, entre aspas, porque o profeta está acordado, o discípulo está acordado, o remanescente está acordado, esperando. Quando Jesus estava para nascer, havia 300, 400 anos aí da promessa, e, se não me engano, é Simeão, está no templo e ele então diz: agora meus olhos podem descansar. Ele estava aguardando o tempo todo a promessa. Muitos não viram, mas ele estava aguardando a promessa. Né? Então virá como um ladrão. Então veja, irmãos, o Senhor está dizendo assim: esses escarnecedores, esses falsos profetas, esses debochadores, eles estão no meio de vós. Fiquem atentos. Eles estão no meio de nós. Veja, em primeira, deixa eu ver se eu pego aqui, em 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz exatamente isso, né? 1 Timóteo 4 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí, enfim, inventando moda, né? E daquilo que Deus não falou e tal. Vocês podem depois completar essa informação. Então, diante do descrédito para com essa mensagem, por que eu falo a mensagem completa? Veja, todas as igrejas cristãs possuem um credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. São verdades que são proclamadas para o mundo. Seu único filho, que foi concebido pelo Espírito Santo da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Veja, todos os credos, seja da igreja cristãs, falam desse Maranatá. Ora vem que ele vai vir. Falam, não é verdade? Diante desse descrédito para com a palavra empenhada, Pedro responde com a palavra. Deixa eu voltar lá para a segunda carta de Pedro. Ele diz lá no 5. Bom, está respondendo então ao versículo 3 e ao versículo 4. Os escarnecedores, seguindo o seu instinto aí natural de ver a vida de uma maneira muito natural, né? Desdenhando da promessa, porque o Senhor demora, então ele fala: eles voluntariamente, resposta de Pedro, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com águas pelo dilúvio. Ele fala: Deus criou, Deus enviou o dilúvio, todo mundo achou que não ia acontecer uma mudança. É tão engraçado o mundo que nós vivemos hoje. Quem previu uma mudança tão radical? Parece que nós somos sacudidos. O mundo inteiro foi sacudido. E não estava no horizonte de ninguém. Por mais que as pessoas falassem, tem até filmes de ficção a respeito de vírus que poderiam, né,
está afetando o mundo e tudo mais. Mas veja, está todo mundo de ponta cabeça e provavelmente vai haver uma mudança no mundo como nunca houve, vamos dizer assim. Né? E nós não achamos que isso não possa acontecer. Então Pedro vai respondendo, sétimo, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Veja, e então ele responde, primeiro olhando para, crendo na palavra e proclamando a palavra. O Senhor criou tudo. O Senhor tem o tempo para todas as coisas. Isso que ele está dizendo aqui. Que isso vai acontecer. Ok? No 8. Mas, amados, para mim e para você, não ignoreis uma coisa. Não ignore uma coisa. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aquilo que o servo daquele Senhor fala, não vai demorar. Que as virgens loucas deixaram de lado. Ou como muitos de nós que já deixamos de lado as verdades bíblicas. Né? Então veja, é isso que ele está falando. As coisas vêm no instalar. Haveremos, né? Eu não gosto nunca de pregar botando medo em ninguém. Não é do meu feitio, absolutamente. Só estou dizendo aqui de uma realidade que está no nosso horizonte. Ou nós vamos morrer, ou o Senhor volta. É disso que se trata. E o que nós vamos estar, como é que nós vamos estar neste momento, ok? Então, muitas pessoas que eu de vez em quando converso com outro e tal. Esses dias eu estava conversando, acho que se não me engano, com meu irmão e tal, e estávamos debatendo exatamente um pouco essa questão do céu e tudo mais, e aí estávamos conversando e a conversa evoluiu nesse sentido, né? Muitas pessoas, né? E até pensadores dizem assim, por que as pessoas chegam a pensar no paraíso, no céu e tudo mais? Porque a vida é tão ruim aqui, né? Olha, como diz aquele Alto da Compadecida, tô rico, tô pobre, sobretudo para os pobres. É tão difícil o negócio. Quando você pensa que está com a boca no queijo, o queijo vai embora. Na verdade, você perde, ou é uma doença, é um desemprego, né? Então, as pessoas, então, algumas pessoas pensam, nós pensamos a vida é tão difícil aqui. Eu lembro também ali na década de 79 para 80, você tinha ali na América Central uma luta e as pessoas diziam, nossa, mas o mundo é tão ruim aqui, né, que eu quero pensar no céu. Então, para dizer que esse argumento que muitas pessoas usam contra os cristãos, para dizer, vocês são alienados porque vocês são cristãos. E outros pensam o contrário, né? Bom, já que eu não vou pensar no céu, então eu vou pensar só aqui, né? Como se a vida só fosse aqui e agora, né? Mas eu quero dizer que o evangelho completo é o evangelho do aqui e do futuro. Aquilo que Cristo veio fazer, porque Cristo não abandonou as pessoas que estavam aqui no seu sofrimento. Pelo contrário, ele veio ao encontro do sofrimento. Ele não ficou no bem bom, ele desceu até aqui e veio. E os irmãos que se converteram, eu já citei aqui, falando dos negros, Luther King, né? Um cristão que, por causa da sua fé, alegre, e foi lá trabalhar pela justiça, pela dignidade de todas as pessoas que o Senhor veio nos trazer, veio nos falar. Que não há homem, mulher, judeu ou gentil ou bárbaro, que todos somos iguais perante Deus. Veja, né? Lutou. Agora, nós temos um tempo aqui e vamos conversar com o Senhor. Se trata disso, né? É possível que alguns se escondam atrás da religião para não enfrentar a realidade aqui. Mas essa não é a realidade do Evangelho. Você vê os apóstolos dando a vida. Os apóstolos enfrentando. E os que vieram depois. Nós temos o período da patrística. Né? O quanto que o cristianismo trouxe uma humanidade.
Quer dizer, os detratores do cristianismo vão sempre pegar o lado errado, o lado de pessoas que se desviaram, até pessoas autoritárias. O Cristo nunca pegaria numa arma, pelo menos, até onde eu sei do Evangelho, nunca pegaria numa arma. Há pessoas que vão achar que isso é normal. Veja, então, para dizer isso, né? Então, é isso. Né? É isso que. Algum de nós, mesmo quem não é cristão, tem dúvidas a respeito de que, sobretudo, nós não podemos ter essa dúvida, né? Não deveríamos ter. Jesus não se preocupou com uma vida digna das pessoas? Comida suficiente, água, bebida, alimento, vestimenta, abrigo. Ele fala isso, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão dadas por acréscimo. Nós buscamos isso e deixamos de lado as outras coisas que o Senhor vem nos trazer. Veja, é disso que se trata. É disso que se trata e, para encerrar, irmão, estou encerrando aqui, Jesus disse, né? João disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é a completude da mensagem. Então, muitos creem somente na vida aqui e agora. Né? E Pedro, agora usando Paulo diz, se nós cremos em Cristo somente para a vida aqui e agora, nós somos as pessoas mais malucas, né? Porque Cristo não veio apenas para isso. Ele veio para nos dar vida aqui agora. A gente viu aí, a gente pode ver nos evangelhos, mas para muito mais. Porque a viva esperança verdadeira é a ressurreição dele e a nossa, a daqueles que creem. Ok? E ele encerra então a carta. Ele encerra a carta lá no versículo 18. Ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele volta e fala: cresce, vamos crescer. Né? Porque o dia do Senhor virá. Lá no versículo 10. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, né? Como a gente acabou de falar aqui. Né? Mas nós, no 13, nós aguardamos essa promessa de novos céus e de nova terra. E já trabalhamos nisso aqui agora, né? Nessa fé. E no 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Então, não dá para falar tudo que está aqui, né? Nem tenho competência para isso. Se Pedro diz que Paulo fala coisas difíceis de entender, das quais os indoutos distorcem, porque não entende, quem sou eu para... Né? Então, um conselho para nós aqui. Então, eu queria agradecer aos irmãos, deixar essa pulga na sua cabeça e na minha cabeça. Né? Esperança, a viva esperança que o Senhor nos chamou, né? Foi que Ele nos perdoou, teve grande misericórdia de nós e que há de nos receber. E que, movidos por essa verdade, nós enfrentamos o dia a dia aqui, amparando uns aos outros, não querendo chegar um na frente do outro, mas amparando uns aos outros. E no caminho até esse dia, né, fazendo como o samaritano, cuidando das pessoas. Bom, obrigado pela atenção e que todos tenham, né, ânimo em Cristo Jesus. Obrigado, viu?